E a partir de agora vamos falar de mercado do boi gordo. Convidamos para participar o Lucas Müller, que é analista de mercado da Tagro, nosso grande parceiro de conteúdo, que você vê sempre aqui no programa com as cotações do boi gordo, o indicador de preço do boi gordo. Vamos saber como termina a semana. Lucas, muito boa noite. Obrigado pela sua presença. Tivemos um feriado ontem. Como é que a semana do boi gordo termina? Perfeito, Sadan. Agradeço mais uma vez o convite de estar contribuindo com a pecuária brasileira. De fato, trazendo valores atualizados aqui do fechamento que foi realizado algumas horas atrás. O boi fechou essa semana em R$ 239,39 na arroba, e perto da mínima que a gente tinha observado, né, em 11 de setembro, aí, acumula uma alta de quase 22%. Essa alta não é observada em um único mês desde dezembro de 2021. Enquanto isso, as escalas, né, que a gente pode observar, fechou São Paulo com uma escala de 13,5 dias, que é próximo das máximas históricas que a gente tem de 15 dias. Já o Brasil está um pouco atrás, com 9 dias, e uma máxima de 14 dias histórica, né? Então a gente pode ver que a escala de São Paulo está mais preenchida do que a escala do Brasil. Ô Lucas, eu tenho aqui um mapa que a Datagro fornece, com a data de 11, ou seja, quarta-feira. Esse é o mapa das escalas de abate. Você falou São Paulo 11,5 dias úteis, teve uma quedazinha no dia 11, quarta-feira, né? Em alta, Goiás, com 8 dias úteis. O que mais? Alta em Rondônia. No Pará também tivemos alta, mas a escala curta, abaixo dos 5 dias úteis. Mato Grosso, mais de 10 dias. Tocantins, também uma escala curta. Bahia, também escala curta, 6,2 dias. Minas Gerais, 9 dias e meio. E São Paulo, exceto Mato Grosso do Sul, está com a escala maior. Isso explica, Lucas, por que hoje nós temos uma redução muito grande do diferencial de base, ou seja, diferença de preços entre a arroba de São Paulo e de outras regiões do país? Perfeito. De fato, a escala ela ajuda a explicar isso, mas o principal fator que visa explicar isso é o mercado internacional. Historicamente, São Paulo está mais exposto ao mercado da China e do Sudeste Asiático, mas a gente tem que, por mais que essas exportações estejam com volumes interessantes, os preços da carcaça exportada não estão passando de $4.600. Isso deve principalmente à alta competitividade internacional. A gente tem que a Austrália é um mercado muito próximo da China, está com uma arroba próximo dos R$ 200, trazendo para a nossa unidade. E isso faz com que essa perda no mercado externo, perto da nossa relevância do mercado interno, faz com que o estado de São Paulo esteja mais próximo de Mato Grosso do Sul. Ô Lucas, nós estamos aqui, como já disse, com o nosso analista, o João Pedro Cuti Dias, que passa a fazer parte também da conversa. João? Boa tarde, Lucas. Lucas, quando a gente olha as exportações até setembro, a gente vê que setembro foi um mês que deu 6% a mais do que o mês anterior, do ano passado. E praticamente nós estamos com o mesmo volume de carne exportada. Problema que foi um ano muito bom, 22 não dá para reclamar não, em termos de quantidade e em termos de preço. Porém, o grande problema nosso hoje é o faturamento. Quando você olha os preços que a China pagava um ano atrás, 6.700 para 4.800 hoje, isso impacta muito. Só que, mesmo aqui no Brasil, você não tem condições de produzir um boi para vender nesse patamar. Regra geral, se você pegar um boi confinado, ele está custando bem mais do que 4 mil e poucos reais a tonelada. Então, 4 mil e poucos dólares a tonelada. Então, você vê essa situação. Há uma expectativa no mercado internacional, porque fora a Austrália, parece que o único país que tem uma arroba mais barata que a nossa em dólar é a Austrália. Mas a Austrália deve ser um caso meio extemporâneo. Normalmente ela tinha um preço muito maior. Ela vende no mercado internacional uma carne cara, ela procura um preço para a carne dela.
Como é que você vê nos próximos meses a questão da exportação, Lucas? Perfeito, é bem isso que você comentou, né? A gente está em um cenário de um preço de exportação muito baixo que viabiliza com que o frigorífico pague um bônus muito alto. A gente vê que, antigamente, aqui em São Paulo era muito comum um bônus de R$ 30 para roupa, para o boi habilitado para exportar para a China, e agora a gente está numa casa de R$ 20. E realmente o que vem sustentando essa alta do boi é o mercado interno. Com relação às expectativas dos próximos meses, por mais que a gente tenha aí um ano novo chinês, que é um período de alto consumo, alto estoque de carne pelo nosso competidor chinês, a gente tem ao mesmo tempo que o mercado dos Estados Unidos também está com preço muito elevado de carne. Enquanto isso, o atacado chinês, se eu não me engano, os últimos valores, teve uma queda mínima das últimas 7 semanas e a carne no atacado chinês chegou a 71 ienes por quilo. Então, assim, a gente tem uma perspectiva construtiva para o final do ano, mas isso é mais motivado por um mercado interno mais pungente. Ô Lucas, quando nós sentimos esse início da escalada de recuperação dos preços, todos nós fomos cautelosos em afirmar que não havia certeza de que aquele início de escalada teria sucesso. Ficamos assim alguns dias com o pé atrás, informando essa recuperação, mas com o pé atrás para não afirmar, olha, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar. Hoje, parece que não há mais essa dúvida com relação à recuperação dos preços. Provavelmente não atingiremos os preços recordes que tivemos, é quase certo que não. Mas estamos caminhando muito bem para chegar no final do ano, um período de consumo melhor, com preços até melhores, ô Lucas. Perfeito, Zaidão. O cenário, eu acho, sendo o mais realista possível, é de estabilidade, né? O mercado interno ele está bom, principalmente devido à carne estar bem atrativa comparado com o frango, né, do ponto de vista do consumidor. A gente pode ver isso também porque frigoríficos pequenos estão pagando o mesmo tanto de frigoríficos grandes, né? Então o varejo ele está escoando o spread do mercado interno, né, que no fundo é a diferença do boi pago para o produtor e a carcaça vendida para o atacado, ela está em 10,9%, que é bem atrativa, dado que é 6 pontos mais alta do que o observado no ano passado, o que faz com que a gente acredite que a arroba esteja estável aí ao longo do ano e está comprovado pelos preços futuros. A gente tem que o contrato de outubro fechou hoje, se eu não me engano, em 239,35 e o de novembro em 242,05. Ô Lucas, quando você olha o mercado, a oferta de gado pronto, fêmea nesse momento, a maior parte está parindo, as vacas que eram vazias já foram para o frigorífico e tal, tem que ser boi. Mas muitos confinadores puxaram o freio de mão, porque agora estão vendo um preço um pouco melhor na frente, mas há 2 meses atrás eles não viam esse preço na frente e ficaram um pouco receosos de comprar animais magros e alojar. Ah, mas o preço do milho baixou, o preço do farelo de soja baixou. Mas 70% é o custo do animal magro. E esse animal magro, ele foi um preço bem mais caro pago há um ano, há 14, 15 meses atrás, e esse boi magro também, ele carrega um custo, né? E você tem nesse período um custo do dinheiro que até então era uma variável que não se pesava muito, mas nesse momento pesa, se você embutir o custo final de carregar esses animais. Hoje, na tua avaliação, a oferta vai continuar razoavelmente restrita, a tal ponto que Rondônia está quase com o mesmo preço de São Paulo? Perfeito. A gente tem que, do ponto de vista da oferta, ela é sempre muito determinada pelo nível de abate de fêmeas. Em dados preliminares que a gente trabalha aqui no indicador, o abate de fêmeas está em 45%, enquanto a máxima de setembro dos últimos 5 anos era de 37%. Isso faz com que o preço da fêmea fique relativamente mais barato que o do boi. Hoje a gente está com esse deságio da fêmea em 8%, perto da máxima do nosso indicador de 5%. É esperado que esse abate de fêmea só vá diminuir em meados do próximo ano.
Agora, olhando fora dessa questão do banco de fêmeas, a gente tem que outubro é um mês marcado pelo um elevado uso do contrato a termo, o que diminui os contratos em balcão e alonga a escala. A gente tem esse efeito que pode ser visto da oferta. Lucas, nós temos já os números do indicador de boi da Tagro, fechando essa semana. Eu vou pedir para colocar na tela, até para que você comente praça a praça. E sempre com a explicação para o pessoal que é uma metodologia diferente que a da Tagro tem de processar as informações recebidas daquelas pessoas que fizeram negócio pecuarista com a indústria. São muitos números, aqui a gente mostra apenas alguns. Por exemplo, São Paulo teve negócios de 235 até 245 reais. A máxima já passou de 240, como nós vimos nesta semana. Agora a sexta termina com máxima de 245. E o indicador fechou em alta, 0,7%, beirando os 240 reais, com 21 reais de média de bonificação. Queria que você comentasse São Paulo e outras praças também, Lucas. Perfeito, Zé. A gente faz uso de uma metodologia diferente do indicador vigente. O que a gente entende é que a pecuária brasileira ela é muito heterogênea. A gente tem um boi terminado em confinamento, que teve bonificação Europa, bonificação Rio, bonificação China, e vai chegar em um patamar de 245. Ainda é raro para os padrões de hoje. A gente também tem um boi criado a pasto, que realmente é menos valorizado pela idade, que chega aí a uma mínima de 235 hoje. Mas o negócio que a gente mais vê aqui em São Paulo é de 240, com essa bonificação média de 21, e geralmente a China. Ô Lucas, voltando à questão de preço, e o preço da nossa carne no mercado internacional, a BPA, lá na feira de Anuga, lançou uma campanha junto com a Apex e outros, da qualidade das carnes brasileiras, especialmente frango, suínos, pato, marreco, aves em geral, mais os suínos. Não estaria faltando uma agressividade maior do setor, não apenas da entidade, mas toda a cadeia da cadeia da pecuária de corte, mostrar ao mundo que nós estamos produzindo um animal com uma baixa pegada de carbono, que ele se usa basicamente, ele transforma um capim, que é uma fibra, em proteínas de alta qualidade, porque lá fora hoje estão culpando o boi como culpado pelo aquecimento global. Na Europa, pelo menos, você fala muito no less meat e less eat, menos carne, menos calor, o que não é verdade, porque a grande parte do aquecimento é por questão de queima de combustíveis fósseis e outras coisas. Não está faltando para o setor, para a cadeia da pecuária de corte, uma ação mais agressiva lá fora, mostrando como nós produzimos o nosso boi? De fato, a cadeia pecuária brasileira tem muita dificuldade de se vender. Do ponto de vista internacional, eles imaginam o Brasil em alto nível de queimadas. A gente sabe que a realidade da pecuária, 95%, não é isso que acontece. O boi no Brasil mais comum é o boi a pasto, que faz um bom uso dos nutrientes, né? Aquela região que não seria utilizada para outra lavoura. E, além disso, né, as emissões de metano e dos gases dos animais, geralmente eles voltam a se tornar carbono em 12 anos, que é absorvido pela terra. Então, tudo isso faz parte de um ciclo, enquanto o uso de combustíveis fósseis, por exemplo, né, você tira debaixo da terra o carbono e embute ele. Óbvio que isso é um dos fatores, mas, de fato, o Brasil ele tem dificuldade de vender como tendo uma carne sustentável frente ao mercado internacional. Ô Lucas, eu vou pedir para voltar à tela do indicador do boi gordo hoje, para que você falasse das bonificações. Por exemplo, São Paulo tem uma média de R$21 por arroba. Quer dizer, tem gente recebendo R$21 por arroba, está informando isso a vocês processam esses dados e eles estão na tela. As bonificações também foram informadas em Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia. Eu vejo muita gente divulgando que o boi China hoje tem um ágio de 5 a 10 reais. Esse gado que é vendido, informado a vocês, é um gado diferente que vai para a China? O que você pode nos dizer, ô Lucas?
Bom, perfeito. Esse cálculo de bonificação ele é muito complexo, porque alguns frigoríficos dão essa bonificação e outros tiram um deságio caso o boi enviado não atenda aos critérios de habilitação para a China. E geralmente esse desconto, pelo menos aqui na Praça de São Paulo, é em torno de R$ 40. Mas ele também é considerado uma diferença do preço pago pela China. Então ele acaba também entrando na média do deságio e bonificação. Muito bem. Vamos voltar na tela então, para saber mais do indicador que fechou em alta hoje em São Paulo. Na Bahia, Bahia teve uma alta importante de 2%, e pela metodologia da Tagro, o indicador é uma média ponderada dos últimos 3 dias. Eu queria que você comentasse também sobre isso, Lucas. Altas hoje em Mato Grosso do Sul, alta no Pará e Rondônia. E tivemos baixas em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e no Tocantins. Semana termina bem, Lucas? Sim, a semana ela está terminando em alta para a maioria dos estados. E como você comentou, o indicador do boi da Tagro segue uma metodologia de uma média móvel de 3 dias. Então, esse valor que vocês estão vendo é uma média do indicador de hoje, no caso não ontem, porque foi feriado, quarta e terça-feira. E assim a gente compõe um indicador que a gente acredita que é mais fidedigno e mais aderente ao mercado bovino, né? Tem muitas negociações que acontecem um dia e entram no outro, por isso que a gente optou por fazer uso dessa metodologia. Muito bem. Ô João Pedro, você tem mais alguma colocação para o nosso Lucas Müller, que é um dos analistas da Tagro? Não, o que eu gostaria, Lucas, é sempre ressaltar essa questão, que você, na pecuária de corte, o Brasil depende mais de 32%, 34% do mercado externo. Então nós temos que estar sempre procurando mercado, porque senão o governo agora quer recuperar 40 milhões de hectares de pastagem degradada. Mas tem que ter mercado para depois ser boi. Como é que ele vai pagar as contas? Então, essa preocupação de mercado, de abrir mercado, de consolidar mercado, mostrar ao mundo como é que é o nosso boi, eu acho que é uma questão fundamental para o sucesso da nossa pecuária. Perfeito, concordo com você. Muito bem. Lucas, muito obrigado, viu, pela gentileza de falar conosco aqui, programa Mais Pecuária do Canal do Boi. E bom final de semana. Até a próxima, Lucas. Muito obrigado, agradeço aí mais uma vez a oportunidade de estar entrando em contato aí com a equipe do Canal do Boi e a cadeia pecuária. Desejo a todos aí um ótimo final de semana.